Fala galera, tudo bem? Bem-vindos ao T-Rex Cast. Esse é o primeiro episódio que a gente está gravando desse podcast para a gente falar sobre carreira internacional e trabalho remoto para o exterior. O meu nome é Vinícius Dacal e a gente tem aqui o Brian. Brian, fala um pouco aí sobre você. Fala pessoal, tudo bom? Muito prazer, eu sou o Brian, trabalho com tecnologia há mais de 10 anos e sou parceiro do Vinícius desse projeto aí que a gente vai apresentar para vocês agora. Esse podcast, o objetivo dele é a gente compartilhar dicas e bater papo sobre trabalho remoto para o exterior. E a gente também vai compartilhar a experiência de quem já está trabalhando para fora. Dependendo do episódio, a gente quer trazer alguns convidados aqui de fora, pessoas que já têm essa experiência internacional. Tanto eu quanto ele, a gente trabalha para o exterior. Eu trabalho desde 2017, eu já trabalhei tanto para a Inglaterra e agora estou trabalhando para o Canadá. E o Brian, tu tá desde quando, Brian, trabalhando pro exterior? Eu tô desde 2021 trabalhando para uma empresa ali do Texas. Para dar um contexto, né? Como é que a gente chegou até aqui? Bem, tudo começou com o nosso projeto, que é o projeto T-Rex. Eu comecei a trabalhar lá em 2017, comecei a trabalhar pro exterior, e dentre essa experiência, eu comecei a evoluir dentro da empresa, fui promovido e me tornei líder. E quando eu me tornei líder, um dos meus papéis dentro do time era fazer seleção de currículo, fazer entrevista. Conforme eu fui fazendo esses processos, eu comecei a notar erros comuns que as pessoas cometiam na hora de preparar currículo e também na hora de fazer entrevista, né, em todo o processo seletivo. Disso que eu notei, eu comecei a compartilhar dicas através do LinkedIn. E eu vi que o pessoal começou a engajar e realmente estava interessado nesse assunto, que é trabalhar para o exterior. E a partir desse momento, eu também vi, conforme eu fui postando, que algumas pessoas poderiam se beneficiar de um contato mais próximo, de talvez uma mentoria para trabalhar para o exterior. Foi aí que eu abri a primeira turma da mentoria T-Rex, né, que está dentro do projeto T-Rex. A gente tem a mentoria, a gente também tem a comunidade, que é um server no Discord para tirar dúvida, que a gente tem evento semanal. E quando eu abri essa primeira turma da mentoria, uma das pessoas que se juntou lá com a gente, um dos malucos que decidiu acreditar aí no projeto e acreditar num outro maluco que estava falando no LinkedIn, né? Foi o Brian, cara. E tá aí até hoje, já vai fazer o quê? Vai para 2 anos, eu acho, que a gente se conhece. Pessoal, deixa eu contextualizar para vocês um pouquinho como é que foi a minha jornada até chegar até aqui. Tudo começou, na verdade, quando eu estava trabalhando, antes da pandemia, na verdade, né? Eu tive uma leve mudança de vida, onde eu mudei da cidade onde eu nasci e vim morar aqui no sul do país. Hoje eu resido no Rio Grande do Sul. Eu sou natural de Brasília, a propósito. Quando eu me mudei para cá, eu já tinha um tempo que eu pensava em relação ao mercado do exterior. Alguns anos atrás ali eu tive a experiência de morar durante um breve tempo no exterior. Não vou dizer morar exatamente, mas eu passei alguns meses morando ali no Canadá, vivendo ali no Canadá, certo? E isso me deu uma perspectiva muito bacana sobre o mercado. Por mais que eu não estivesse trabalhando, eu aproveitei e visitei algumas empresas assim, e achei bem bacana a experiência de estar ali vendo como funcionava ali como era um mercado, na verdade, fora do Brasil. Isso plantou uma sementinha, na verdade, que ela ficou dormente durante um tempo, a respeito de, será que eu poderia trabalhar para o exterior? Será que eu posso? Será que eu estou pronto ou não? Falando um pouquinho sobre mim, eu tenho já mais de 10 anos de experiência na área de tecnologia, trabalhando a grande maioria desses anos como desenvolvedor, engenheiro de software. Depois que eu me mudei para cá, né, para o Rio Grande do Sul, eu comecei a acompanhar algumas postagens ali no LinkedIn, sobre questão de trabalho no exterior, né, e isso foi em meados ali durante o período da pandemia. E eu vi as postagens do Vinícius até justamente antes ainda desse período. Nesse período, eu comecei a pensar, cara, talvez eu esteja pronto para poder pensar em buscar uma oportunidade real, né, no mercado de fora, né. Eu acho que foi uma sintonia tão natural que justamente nessa época o Vinícius ele fez uma postagem ali falando sobre que ele estava considerando abrir uma turma de uma mentoria, né, uma mentoria assim que começou como uma ideia bem pequena, né, vamos dizer, um projeto piloto, e aí eu fui um dos que, na hora que eu vi aquilo ali, é como se fosse um clique, sabe, eu pensei assim, falei, cara, não podia ser melhor o timing, porque eu já estava começando a pensar, isso já estava na minha cabeça como se fosse uma coisa que eu queria para mim, e aí apareceu a postagem, sabe, quando foi uma coisa casa com a outra e você sente que aquilo ali é a oportunidade perfeita para algo grande acontecer,
foi justamente o que aconteceu, né? Eu entrei na mentoria e tive as aulas com o Vini ali, conteúdo, e ele me explicando todo o caminho a se percorrer, na verdade, para você conseguir participar de entrevistas. E comigo foi tudo tão natural, porque eu senti que eu deveria me engajar, né, e me empenhar bastante para que o resultado viesse de forma mais rápida. Porque eu já sentia que eu estava pronto. E o processo de estar pronto não significa você ter o inglês bom ou você ser bom tecnicamente. Não é só isso. Isso aí é só um dos fatores, na verdade. Eu acho que um dos principais é você estar na sua cabeça, você colocar que você pode, que você consegue fazer aquilo. Né? Então foi isso, que eu acho que foi assim que funcionou para mim. Nesse momento, aconteceu uma coisa assim que foi bem incrível para mim. Foi um dia específico que eu acho que eu nunca vou me esquecer, que logo depois de assistir alguns dos conteúdos ali, e de ver um dos meus colegas ali, era uma turma bem pequenininha de pessoas ali. Tinha o quê? Eu acho que 7 ou 8, Vinícius? 9, 10, 11? Tinha 9 no total. 9 pessoas, né? Pois é, 9. Tinham 9 pessoas ali e um colega, ele rapidinho ele conseguiu uma vaga no exterior, foi uma história bem bacana. E eu tava bem engajado também. 3 semanas, né, ele conseguiu, né? Eu tava bem engajado na minha procura. Então eu lembro desse dia de sexta-feira, que foi um dia que marcou muito pra mim, assim, né? Eu acho que eu jamais vou me esquecer, é que eu já tinha assistido alguns dos conteúdos, eu já tinha feito a revisão do meu perfil ali no LinkedIn, né, também. Eu decidi. A gente tinha acabado de ver uma das aulas que era referente a plataformas onde você achava as vagas, né? Plataforma de vagas. E eu tinha aprendido exatamente como preencher meu perfil e como me aplicar, né? Eu peguei o meu computador, né? Sentei assim no sofá da minha casa onde eu morava antes, né? Um outro apartamento. E aí eu comecei a buscar as vagas. Comecei a buscar as vagas e salvar ali no blocozinho de notas ali, todos os links, né? E aí eu salvei aproximadamente umas 36, foram 36 vagas que eu lembro que eu achei, né? E aí eu comecei a me aplicar para 1, 2, 3, 4, isso já era eu comecei a fazer isso, era mais ou menos umas 7 e pouco da noite ali, mais ou menos, né? Quase 8 horas da noite. Em resumo, eu fui dormir quase 3 horas da manhã, mas eu me apliquei para as 36 vagas naquela noite. E por incrível que pareça, isso vai soar estranho, né? Mas em 2 meses ali da mentoria, alguns dias depois ali, logo depois dessa aplicação acontecer, eu fui abordado por um recrutador no LinkedIn, né? Na verdade, não era nem um recrutador, era um dos sócios da empresa que eu trabalho hoje. A gente bateu um papo muito rápido e isso resultou, na verdade, na minha primeira oportunidade para trabalhar para o exterior. Por incrível que pareça, aquelas 36 oportunidades, nenhuma delas me chamou de cara, assim, de imediato. Não naquele momento, porque eu já tinha conseguido meu T-Rex, mas logo depois que eu consegui a oportunidade, várias oportunidades começaram a aparecer na minha porta ali. Comecei a receber retornos de recrutadores, recebemos sua vaga, sua aplicação. Até cerca de 1 ano depois de eu já ter me aplicado para essas vagas, eu comecei a receber respostas de recrutadores. Então foi um fato bem interessante, foi aí que começou a minha trajetória aqui dentro da mentoria e essa minha relação com o Vini. Cara, pior que tem isso mesmo, a gente aplica e tem empresas que realmente acaba demorando, mas começa a vir essa enxurrada, então a gente começa nesse ponto que a gente aplica para um monte, fica às vezes num vácuo ali por um tempo, e daí depois começa a vir várias respostas, né? Então isso é interessante. E puxando um pouco a sardinha aqui pro meu lado nesse processo, se eu não me engano, a pessoa que te abordou estava na rede de alguém que eu chamei para conversar na mentoria, né? Foi isso. Exatamente. A gente teve eu lembro que a gente teve uma das lives, dos eventos que a gente fez ali, né, dentro da comunidade, né, foi um evento da comunidade. A gente teve uma conversa com um dos seus amigos. Eu lembro que ele passou o LinkedIn dele, e o algoritmo do LinkedIn é um negócio bem interessante, né? Assim como você pega Instagram, com o TikTok, essas coisas, sempre que vocês têm uns contatos ali que sejam relacionados na tua rede, né, ele acaba te entregando conteúdo daquelas pessoas. Então foi o que aconteceu comigo, né? A gente fez aquele evento ali, e eu passei a seguir aquela pessoa, fiz uma conexão com ela, né? Eu esqueci até o nome dele agora, desculpe. Mas eu fiz conexão. É o Diego, isso, eu fiz a conexão com ele e o recrutador que me contratou, que me chamou. Desculpa, o recrutador não, o sócio da empresa que eu trabalho hoje, que me contatou da primeira vez, ele é conectado com ele, né? Eles são conexões, eles são conectados ali dentro do LinkedIn, né? Então, automaticamente eu apareci na rede
ali do cara que estava buscando ali um profissional, né? Então foi é por isso que a gente costuma dizer que, inclusive, a comunidade ali da T-Rex, né, ela é bem bacana para fazer ótimas conexões, né? É um lugar para fazer Sim. ótimos amigos, assim como um bar, é um ótimo lugar para fazer amigos também, né? Exatamente, cara. Porque tem os eventos, né, que a gente promove, então, os eventos semanais, e como o formato é muito de meeting, assim, onde todo mundo tá ali no mesmo nível, durante esses encontros, a gente acaba conhecendo as pessoas e fazendo esse networking, né? Tanto que já teve outros casos que foi através de indicação. Então, o Brian mesmo já levou 2 ali para a empresa que ele trabalha, e só não levou mais porque eu acho que tinha alguns perfis de profissionais específicos que não tinha dentro da comunidade. Então, acho que a gente não tinha alguns profissionais, eu acho, na área de DevOps especificamente, né? A gente acabou, até eu ajudei o Brian para divulgar essa vaga lá no LinkedIn. Então, divulguei abertamente. Mas, claro, se estiver dentro da comunidade, a gente dá prioridade para o pessoal que está dentro da comunidade. E justamente porque é a pessoa que a gente conhece, que está ali. Por exemplo, quando surgem vagas também, eu acabo buscando dentro lá da empresa, acabo buscando dentro da comunidade. Sempre que surgia, eu acabava recomendando ali dentro da comunidade. Né? A gente conseguiu levar, pelo menos para entrevista, assim, a gente levou várias pessoas dali de dentro, tanto para a Upstart, que é a empresa que o Brian trabalha, tanto para a VoiceFlow, que é a empresa que eu trabalho. Né? Mas isso é legal, cara. Eu fico feliz de ter feito essa amizade aí. E de forma orgânica, tu acabou se tornando um mentor, né? O Brian ele se juntou com a gente na empresa, como sócio e como mentor ali dentro da mentoria. Cara, uma das coisas que eu acho que é legal a gente conversar é sobre as perguntas mais comuns que o pessoal tem, né? Porque tem várias aí que eu recebo na DM. Qual a pergunta aí mais comum que tu vê que o pessoal tem? A mais comum disparada é sobre o inglês, né? Normal. Sempre o pessoal tá preocupado. Meu Deus, o meu inglês, será que ele é suficiente ou não, né? Então, galera, olha só. Acho que vamos começar pelo inglês, então, né? Pode ser, eu acho que é Vamos. um tópico Eu acho que o interessante. inglês é um ótimo tema, cara. Então, a galera deve se perguntar assim, né? Cara, como eu sei que o meu inglês é suficiente para arrumar uma vaga no exterior ou não, né? Isso aí eu acho que é uma dúvida comum que todo mundo pensa, né? O que acontece? Eu faço sessões de one-on-one com muita gente, eu faço entrevistas também na empresa ali que eu trabalho, né? E eu vejo que o pessoal rala ali um pouquinho para poder falar, né? E se desenrolar um pouco no inglês. E é normal, é normal. Mas somos brasileiros, né? A gente mal fala português direito, como muitos dizem, né? Que dirá o inglês. A realidade do mercado é que existe assim um nível que é considerado mínimo para você ser aceito em na grande maioria das vagas, vamos dizer assim. Né? Obviamente, quando você se candidatar para vagas no exterior, obviamente tem vagas que vão exigir um nível maior, um nível menor, outras um nível mediano, né? O que seria um nível maior, por exemplo, ali? Algumas vagas que exigem uma interação maior com os clientes, né? Por exemplo, assim, tu pega um project manager, por exemplo, é um cara que vai lidar com um time, vai gerenciar ali um projeto em si, né? Vai falar com as pessoas ali que são, sei lá, do mercado americano diretamente no dia a dia. O inglês vai ser um dos principais instrumentos de trabalho dessa pessoa. Então é muito importante que essa pessoa tenha um nível interessante ali, né, de conversação e também de, vamos dizer, de listening, né? Listening é a capacidade dela de compreender o que está sendo dito, né? Agora você pega, por exemplo, um outro cenário, eu vou pegar um cenário um pouco mais extremo do outro lado, tá? Você pega o Joãozinho, ele é um software developer PHP, ali, né? Nada contra PHP, tá, gente? Eu já fui desenvolvedor PHP no começo da minha carreira também, tá? Eu tava trabalhando um dia desses aí com PHP também. O que acontece? O Joãozinho, ele entra no time, ele entra, senta para poder trabalhar no escritório, no home office dele, super legalzinho, com o MacBook Pro que ele comprou com o saláriozinho do T-Rex que ele conquistou, né? O que acontece? Ele senta e ele vai fazer o quê? Ele vai fazer uma daily, né? O cara senta, ele começa a abrir os e-mails dele, e aí ele tem uma reunião daily, né? Diária, né? Com o time, né?
que ele vai falar, né? Ele vai falar o que ele fez aqui no dia a dia dele e ele vai escutar o que os outros também fizeram. O considerado que é um nível aceitável para poder a pessoa conseguir performar o trabalho dela é aquele que ela consiga compreender minimamente o que está acontecendo ali ao redor dela, no cenário onde ela está, sabe, trabalhando, e ela também consiga expressar, não necessariamente com precisão, o que ela está fazendo, o que ela vai fazer, o que ela está precisando, entendeu? E também compreender as necessidades do projeto. Esse aí é o considerado mínimo. Cara, hoje em dia, trabalhando de casa, você tem tantas ferramentas que te auxiliam hoje, né? Legenda ao vivo ali, aquelas legendas autogeradas, tu tem plugins Tem pessoas do já navegador. utilizando isso mesmo, né? Pessoas utilizando, sim, legenda ao vivo, né? E isso, gente, sabe, são ferramentas que hoje em dia nos auxiliam para poder a gente, sabe, destravar o nosso inglês, entendeu? Os níveis de inglês, eles são divididos formalmente, né, pelas escolas de inglês entre ali o A1 até o C2, se eu não me engano, né? A1, A2, B1, B2, C1, C2, né? Sendo que os níveis C ali são os mais avançados e o A é o mais iniciante, né? Eu tenho notado que a maioria das vagas mesmo, elas estão pedindo um mínimo de um B1, entendeu? E eu digo por experiência própria, porque até eu, quando estou fazendo alguns processos seletivos para entrevista, a maioria das vagas que eu estou selecionando, eu peço ali um cara entre o B1 e o B2, entendeu? Porém, às vezes esses testes online, tem vários testes online gratuitos que vocês podem testar, todo mundo que tá ouvindo agora a gente aí pode testar, e vocês vão ver, às vezes vocês vão tirar um B1, às vezes vocês não vão tirar. Esses testes, na verdade, eles são bem chatos, né? Eu, sinceramente, não me dou tão bem com eles, né? Podem fazer umas 10 vezes ali, talvez vocês vão ter até 10 resultados diferentes. Mas o que eu acho? Que a gente tem um mínimo que, se você consegue compreender e manter uma conversa, mesmo com erros, não se importem com erros, ninguém liga se você está falando errado ou não, tá? Se você está pronunciando errado, digitando errado, não tem problema. Se você consegue ser compreendido e compreender minimamente o que está acontecendo ali ao seu redor, cara, e se você consegue, obviamente, também, né, desenvolver as suas tarefas, né, tecnicamente falando, cara, tu tá pronto para assumir, né, entendeu? Eu acho que a maior barreira ela é a psicológica, né, como a gente fala, né, mas em relação a gente tá falando do inglês, né, no inglês, essa, na minha opinião, é o que acontece no mercado hoje. Essa é a situação do mercado. E eu digo por experiência própria, como uma pessoa que trabalha para o exterior, como uma pessoa que acompanha diariamente o que está acontecendo ali ao redor, e também, não só dentro da nossa comunidade, mas também dentro da minha empresa que contrata muitas pessoas, mas também eu escutar o feedback das pessoas que estão hoje ativamente procurando uma oferta hoje no mercado de trabalho, entendeu? Sim. Sim, é o que eu noto também. Quando o pessoal pergunta qual que é o nível de inglês que eu preciso para trabalhar para o exterior, né? Eu costumo responder com aquela: if you can understand what I'm saying right now, you're probably ready to interview and probably ready to get a job. If you can, especially if you can answer like the question, tell me about your background experience, tell me about your experience working as a software developer, for example. Eu costumo responder isso porque, justamente, vai ter gente que já consegue entender o que eu falei, por mais que não entenda 100% das palavras, já consegue entender o que eu falei e consegue responder, né? Eu perguntei, você pode me falar sobre a tua experiência profissional? Porque essa é uma pergunta clássica em todas as entrevistas que acontecem. Normalmente o RH vai te perguntar para você falar sobre a tua trajetória. Se você consegue falar sobre isso, por mais que tenha os gramaticais, por mais que você cometa errinhos ali de pronúncia, tá valendo, entendeu? A maioria dos que eu via foi super tranquilo assim, em relação a erros. E claro, como o Brian falou, vai depender do teu papel dentro, para qual vaga que eles estão contratando. Se você é para uma vaga que é muito contato ali com o cliente intensivamente, talvez eles exijam um inglês um pouco melhor. Mas eu, mesmo trabalhando vários anos, tem vezes que falta vocabulário, né? A gente acaba evoluindo o vocabulário técnico ou contextual do nosso trabalho, e daí a gente vai para um outro contexto e às vezes falta vocabulário, ou comete erros gramaticais. Mesmo com esses errinhos,
o meu diretor me colocar para fazer apresentação direto para o CEO da empresa, mesmo tendo pessoas que falavam melhor que eu, que em inglês se comunicavam melhor. Eu era responsável pelo projeto, ele colocou eu sem problema nenhum. E sempre foi super tranquilo. Nunca eu notei qualquer tipo de ou constrangimento ou qualquer tipo de situação onde que as pessoas se sentissem incomodadas com o meu inglês, né? A gente que é meio surtado e meio neurótico com o negócio de inglês, cara. O brasileiro, ele tem disso. Se você conversar com um europeu, o europeu, cara, desculpa falar, mas o europeu, assim, ele tá cagando pro sotaque, por exemplo. Ele, tipo, eu tô falando inglês do meu jeito, com o meu sotaque. A gente tem uma neura que a gente quer pronunciar igual nativo e tal, mas, cara, todo mundo carrega uma história, né? E quando você traz o teu sotaque, ele também conta uma história. Então, quando você traz o teu sotaque junto com você, e a pessoa percebe, você é da onde, cara? Putz, você é do Brasil, pô, que legal que você é do Brasil. E já começa ali, às vezes teu sotaque pode servir como um icebreaker, né, como um quebra-gelo aí durante uma entrevista. Se for um gringo, já vai perguntar, cara, mas e o carnaval? Putz, tu é fã de futebol mesmo? Então isso acontece, né, cara? Não sei se alguém já te perguntou isso, Brian. Cara, sempre rola as perguntas, né? E é legal que quando eu tô entrevistando ali uma galera, hoje em dia, né? Eu tô entrevistando uma galera ali de vários países diferentes ali, sempre tem aquele momentinho da quebra-gelo, né? O quebra-gelo é a coisa maravilhosa pra poder o pessoal deixar de ficar nervoso, né? Se eu tô conversando com um americano, eles perguntam coisas sobre futebol. Neymar, não sei o que, né? No caso, Neymar machucado agora, né? Neymar is hurt. Ou então, às vezes, a gente conversa sobre outras coisas, né? Coisas do brasileiro, né? O pessoal pensa em futebol aqui, né? Com relação a gente, carnaval. Outra preocupação, não vou dizer preocupação, outra preocupação, na verdade, né, das pessoas, né, que elas se perguntam bastante em relação ao, será que eu não sou júnior demais para trabalhar para o exterior, né? Total, cara. Essa tem bastante, né? Essa é uma que vem bastante. Essa realmente, o pessoal vem perguntando, será que às vezes a pessoa vem, tem vários níveis, né? Às vezes a pessoa manda assim, eu tenho 3 anos de experiência, 4 anos de experiência, será que eu já estou num nível suficiente para eu trabalhar para fora? Aí eu até já me chamaram de vendedor de sonhos no LinkedIn, porque quando as pessoas perguntam qual que é o tempo mínimo, eu falo, tempo mínimo para mim é 6 meses de experiência. E quem não está no nosso meio, quem não vê os resultados, às vezes fala, putz, é impossível alguém com 6 meses de experiência conseguir uma vaga para fora. Eu posso falar que eu já vi uma pessoa sem experiência no cargo conseguir vaga para fora. Então, só que eu não falo que daí é 0 experiência, que é o mínimo, porque foi um caso isolado, né? Então a gente trabalha com mais ou menos aí quando a gente tem mais números. E o que a gente tem dentro da comunidade que a gente nota 6 meses, tipo, é ok, entendeu? Claro, depende da tua experiência, em quais projetos que você atuou, mas para falar um tempo mínimo, 6 meses a 1 ano, tá numa faixa super legal. A gente teve vários resultados que tá dentro disso, que tá dentro dessa faixa. Essa é uma pergunta até um pouco relativa da gente fazer, pessoal. Eu vou contextualizar o porquê que eu acho isso, tá? Algumas vezes as pessoas pensam assim, eu acho que tem que ter 2 anos para poder eu adquirir experiências, para poder eu conseguir, sabe, me aplicar para vagas no mercado. Eu vou trazer uma situação aqui pra gente refletir aqui a respeito. Imagina só que tem uma pessoa que ela estudou durante, 2 anos e tá hoje performando um trabalho ali de tester ou de engenheiro de software ou designer, né, que seja. E ela estudava aproximadamente, 30 minutos por dia, ou 1 hora por dia ali durante os dias úteis, e no final de semana ela descansava e aproveitava a família. Mas imagina que eu tenho uma outra pessoa que ela conseguiu dedicar ali durante a semana 1h30 ou 2 horas por todos os dias, e nos finais de semana mais umas 2 horas ali para poder estudar. Considerando que elas estavam estudando as mesmas matérias ali, né? É esperado que a segunda pessoa consiga ter uma experiência muito maior e uma carga de conhecimento muito maior do que a primeira, correto? Então, o que acontece?
Quando a gente fala sobre, tem que ter 6 meses de experiência, tem que ter 2 meses de experiência, eu acho que, na verdade, é mais uma questão da gente entender o que o mercado está pedindo em termos de habilidades, do que precisa ser feito, e a gente olhar para o nosso perfil e pensar, o que eu preciso fazer para poder chegar nesse nível, né? Porque não é uma questão de tempo, né? Porque, gente, olha só, o mercado ele muda muito rápido, né? Então eu vejo pessoas com 10, 15 anos de experiência que às vezes não se atualizaram no mercado ficando para trás, né? Porque a gente sabe que o mercado de TI ele muda bastante, né? Enquanto que eu vejo pessoas que têm 2 anos, 3 anos, ou às vezes 1 ano de experiência fazendo, gente, olha só, eu mexo com software, com desenvolvimento já tem mais de 10 anos, eu fico maravilhado com coisas que eu vejo a galera, sabe, fazendo hoje em dia, e eu não falo galera jovem, eu falo gente, não é galera jovem, eu falo jovem na área, é um cara às vezes que o cara tem, sabe, 40 anos, resolveu entrar na área agora, recentemente, tem 1 ano, o cara tá fazendo coisas ali, códigos ali que eu olho, cara, parabéns pra você, entendeu? Então assim, eu fico bastante impressionado com coisas que as pessoas estão atingindo em termos de qualidade hoje. Eu acho que é mais uma questão de você analisar se você consegue performar naquela tarefa ou não, ao invés de você ficar se olhando e preocupado de eu tenho 2 anos, tenho 3 anos, entendeu? O tempo ele é muito relativo quando a gente está falando de experiência. Isso é algo que a gente tem que ter em mente para poder colocar aí, para pensar em colocar isso como um bloqueador que nos impede hoje de nos candidatar para vagas. Não só no exterior, né? Isso eu acho que é para qualquer coisa, na verdade, né? Mas é que, voltando para a síndrome de vira-lata que você falou ali, né, Vini? Às vezes a gente tende a colocar obstáculos, sabe, na nossa frente que a gente acha que vão nos impedir de conquistar um sim, entendeu? Total, colocar umas coisas. Primeiro eu preciso ficar mais 1 ano aqui no emprego. Tá, mas por quê? Mas por quê, né? Mas eu tenho que estudar o inglês, beleza, né? Talvez mas sim, o inglês né? já tá no nível legal. Mas aí tu fala, mas tu já tem o inglês no nível suficiente. Não, mas sabe quando a pessoa começa a inventar desculpas pra adiar um sonho? Tá ali, tá pronto, às vezes a pessoa tá pronta, mas é uma coisa que a pessoa se coloca, inventa metas pra postergar a busca daquele objetivo, né? Isso eu vi várias vezes. Exatamente. Mas isso que tu falou do contexto realmente é importante. Assim, não é o tempo de experiência que vai te garantir uma vaga ou não. É realmente você pega uma vaga, lê a vaga, você preenche pelo menos 60% dos requisitos daquela vaga. Se sim, já dá para aplicar, entendeu? Nenhuma vaga você vai conseguir preencher 100% dos requisitos. Tipo, é muito difícil. Eu tenho aí já quase 11 anos de experiência no mercado, pego vaga que já tá alinhada com o meu perfil e ainda não bate, entendeu? 100%. Às vezes pede alguma coisa que não tem experiência, mesmo tendo 11 anos de experiência e estudando bastante as tecnologias que tá mais relacionadas com o meu perfil, que eu tenho um perfil mais de front-end, mais a trabalhar com React, mesmo assim ainda surgem coisas que eu não tenho experiência. Então, para a vaga que eu entrei mesmo, era pedido que tivesse uma experiência legal com Socket.io e tal. Eu tinha uma experiência básica com Socket.io, tipo fazer o tutorial lá de fazer uns chatzinhos que todo mundo faz, mas sem nem entender 100%. E eu consegui a vaga. Tu não precisa ser perfeito em processo seletivo, você não precisa preencher 100% dos requisitos, inclusive você não precisa preencher o requisito de tempo mínimo de experiência, né? Que o pessoal fala, mas eu não encontro vaga para júnior. Toda vaga que eu encontro está pedindo no mínimo 5 anos de experiência, 3 anos de experiência. Cara, aquilo ali é um filtro de candidatos que o pessoal coloca na descrição das vagas. Eu, que já participei do outro lado do processo seletivo, posso te falar isso também. Às vezes vem do RH isso, mas é só para fazer um filtro básico assim, para o candidato que não tem nada a ver com aquela vaga não aplicar. Eu acho que deveria ser banido esse tempo de experiência, sei lá, e realmente colocar os requisitos. O que você espera do candidato, né? Se o candidato tem experiência com o que você descreveu ali, beleza. E novamente, 60% dos requisitos. Como é que você calcula se você preenche 60% dos requisitos? Se é mais da metade. Então, é um arredondamento aqui. Então, 60% dos requisitos é mais da metade. Preencher mais da metade dos requisitos, você pode aplicar para vaga. Mas é isso que o Brian falou, acho que é contexto. O tempo de experiência não vai te garantir nada. Tem gente que tem pouquíssimo tempo de experiência e conseguiu
às vezes pelo determinado momento da vida da pessoa, a pessoa conseguiu investir ali 8 horas de estudo por dia, conseguiu desenvolver um monte de projeto, conseguiu aprender um monte. Em 6 meses, 1 ano, a pessoa tá voando, né? Eu acho que talvez a maior dúvida do pessoal, ou pelo menos uma maior curiosidade, é em relação às faixas salariais, né? Não tem como isso não ser o maior interesse, saber as faixas salariais que está sendo praticada, quanto que dá para ganhar, qual que é o mínimo que dá para ganhar. Eu acho que esse é um assunto legal de a gente conversar também, né? O pessoal pergunta muito, né, assim, né, mas quanto que dá pra ganhar? O pessoal pergunta até no privado pra mim, pergunta às vezes em conversas informais, assim, mas quanto que dá pra ganhar? Quanto que seria um salário ideal pra poder eu ganhar? Será que vale a pena ou não vale a pena, né? Então, acho que 2 assuntos principais, eles surgem nesse momento, né? O primeiro, eu acho que é a questão do quanto que o mercado está pagando em média para vaga X, né, para profissional Y, e também quanto que eu pago de imposto. Acho que as duas informações são importantes porque o pessoal quer saber quanto de dinheiro vai cair no teu bolso no final do mês, né? No final das contas, né? Sim, quanto que é o líquido, né? Imposto, não dá para eu gastar imposto. Exatamente. O que você tem percebido de média salarial, Vini? Vamos lá, vamos ver se você tem a mesma percepção que eu em relação a isso. Eu vou falar sobre histórico do contato que eu tenho com as pessoas, assim. Primeiro de tudo, né? Vai ter empresas e empresas, tem empresas que pagam mais, tem empresas que pagam menos, tem empresas que também vai exigir menos, que é mais fácil de entrar, tem uma barreira de entrada menor, é mais fácil de ganhar essa primeira experiência trabalhando para o exterior. Então, já vi pessoas que ali, 1 ano de experiência aí para ganhar 10 mil, por exemplo, uma vaga que foi relativamente fácil de entrar, e a pessoa começar ganhando 10 mil para o exterior, estava dentro de 1 ano de experiência, tá? Teve também casos de dentro desse 1 ano de experiência, outra pessoa ir para ganhar na faixa de até 20 mil. Então, como eu disse, outra empresa, outra região, isso daí acaba variando bastante, tá? Esse 10 mil foi o menor que teve ali, nos casos que a gente registrou. Agora estamos falando de valores mensais em reais, né? Ou já convertidos, valores mensais, é importante. Vamos pular a parte da conversão aqui, já vamos pular essa parte, já vamos falar sobre valores convertidos, que eu acho que fica mais fácil da gente raciocinar. É mais fácil a gente entender, né? Não fica, mas quanto vai converter e tal. Então, mais ou menos essa faixa aí, para um nível iniciante, né? Entre 10 a 20 mil. Agora, quando a gente fala de níveis maiores, de sênior, qual faixa mais ou menos que tu tem percebido? De sênior, eu acho que começaria por uns 5 mil dólares. Seria isso, né? Eu acredito que a média tá pagando por volta de... A gente não tá falando dos impostos ainda, né? Vamos falar sobre o valor bruto ali, né? A média tá pagando entre... Gente, a média de mercado pro cara sênior, inicial, normal no mercado, assim, tá? Normal, padrão de mercado. É entre 5 e 6 mil dólares. Mensais, às vezes pode ser que seja para 5.200, às vezes talvez um pouquinho, se você não é tão sênior, você está ainda chegando no nível do sênior, talvez uns 4.800 por mês, às vezes se você tem alguma outra limitação, talvez uns 4.700, né? Mas vale lembrar que esse valor aí, ele dá o quê? Se tu pegar 5 mil, dá 20, até mais, né? Dá mais de 25 mil por mês, né? A gente ainda não falou de impostos, né? Valor bruto, né? E também a gente tá falando, por exemplo, assim, a gente tá usando talvez um pouco da faixa de software house. Se você conseguir ser bem encaixado e pegar, digamos, às vezes um trabalho direto com a empresa final, às vezes uma startup que está com um bom investimento, digamos, uma startup que está um posicionamento legal, aí para sênior pode chegar nos 8 mil, passar um pouco dos 8 mil, para staff 10 mil. Acho que o que eu vi ganhando mais dentro do meu networking estava em 95 dólares a hora. E se a gente for fazer todas as contas, deixa eu ver aqui, 95 vezes 160, né? Tava dando ali 15.200. 15 mil redondo vezes 5 daria 75 mil, tá? E na faixa aí que eu falei de 10, aí daria a 5, né? Com $1 a 5, daria 50
mil por mês, tá? Isso mensal daí. 50 mil por mês, 75 mil por mês. E eu conheci esse cara, gente. Nossa, o salário dele realmente é muito bom. É muito bom. Cara, foi live, assim, eu não tava, eu não fico cutucando as pessoas no meu network e perguntando, cara, quanto você tá ganhando agora? Tá aqui uma planilha, atualiza aí os valores que você ganha. Foi na live, daí compartilha aí com a gente, cara, a gente tá aqui entre amigos, fala aí, quanto que você tá ganhando? E daí ele falou, eu tô ganhando tanto. Caramba, cara, pra época ainda tava bem acima do mercado, cara. Bem legal. Vale lembrar, pessoal, que parece que não, o cara tá mentindo, ele não ganha isso, não. Mas se você parar pra pensar, quando a gente tava falando mais cedo sobre os padrões salariais no mercado americano, para quem vive lá, né, quem mora lá, quem tem permissão para poder trabalhar lá, isso não é nada fora da realidade, né? Na verdade, esse é um salário padrão lá do profissional que reside lá e tem permissão para trabalhar lá. É que realmente a gente está tão acostumado com a diferença cambial que a gente se surpreende quando a gente fala sobre um valor desse, né? Porque, querendo ou não, é um salário que vai te colocar num patamar totalmente isolado aqui dentro do nosso país. Ou seja, você vai ser o prefeito da cidade, digamos assim, né? O dono da cidade. Uma cidade pequena assim, tu vai ser o dono da cidade, né? Porque não, assim, é a realidade, né? Quem ganha numa faixa dessa, digamos, 20 mil, eu acho que já tá dentro do 1% que mais ganha no país. A gente tem ciência que a gente mora num país que tem gente que vive com uma renda muito baixa, né? E que é difícil. Então, realmente, a pessoa que tá ganhando aí 20 mil, ela tá entre 1% que mais tem de renda mensal no país. Claro que a gente sabe que a gente está dentro desse 1%, a gente está muito distante do pessoal que realmente tem muita grana, né? E nesse 1% tem uma disparidade gigantesca, e a gente não é dono de nenhuma indústria. Mas falando sobre imposto, voltando sobre imposto, né? Que essa é uma parte interessante, porque, cara, é uma das crenças, assim, o pessoal surge uma thread no Twitter ou em algum local falando sobre trabalho remoto para o exterior, e daí a pessoa fala, vou ganhar em dólar, mas metade do meu salário vai ficar imposto, né, cara? Eu não sei qual que é a minha reação, porque a verdade é que a gente paga menos imposto do que se a gente estivesse ganhando esse mesmo salário aqui dentro do Brasil, né? Que a gente tem, o Brian pode falar aí, mas a gente tem vários benefícios por estar exportando serviço. O que acontece hoje no mercado, a realidade do mercado é a seguinte, tá, pessoal? Para quem trabalha CLT, como eu trabalhei durante muitos anos, a gente sabe que o padrão é o quê? Você deixa 27,5% do seu imposto de renda. Na verdade, tem umas outras faixas ali, talvez você ganhe um salário menor. Pelo menos na última vez que eu trabalhei CLT, era assim, eu deixava 27,5% para imposto de renda, que eu, sinceramente, não conseguia restituir praticamente nada desse valor. E fora isso, ainda pagava outras coisas ali como o FGTS, né, que na minha opinião é uma péssima forma de investimento. Obviamente os outros impostos e as cargas tributárias que a própria empresa assumia. E obviamente tinha alguns outros benefícios, né, 13º, que seja ali, que na verdade era só um adicional do seu salário que já deveria vir na tua compensação mensal. Nada contra a CLT, trabalhei durante muitos anos nesse formato. Como funciona para o profissional que trabalha no exterior? Comparando como eu trago os dólares para dentro do nosso país de uma forma legal. Você tem duas formas. Eu não vou gastar tempo falando sobre qual que é a segunda forma, que é trazendo por pessoa física. Eu vou falar, obviamente, que é que todo mundo vai se interessar em ouvir, que é a forma onde você paga menos imposto, né? De forma legal, obviamente, né? A gente só fala de coisas legais aqui dentro, né? Não é política da empresa, é coisa nossa, assim, né? Tá na nossa índole, né? Hoje em dia, o profissional de tecnologia ele tá pagando entre 6% a 9%, tá? E por que é tão menor, assim, a carga tributária do que eu trabalhar como pessoa física? Uma das razões bem simples, tá? Nós, como profissionais de tecnologia, nós temos isenção de alguns impostos perante o governo federal, entendeu? Por exemplo, eu acho que o PIS, a gente não paga COFINS, né? E por que acontece isso, né, pessoal? A gente pode pensar assim, mas nossa, isenção de imposto, isso não faz nenhum sentido, o país está deixando de arrecadar, né? Se você parar para pensar, na verdade, o que a gente está fazendo, trabalhando para o exterior, é muito benéfico para o país, né? Por quê? Porque nós estamos prestando um serviço para uma empresa do exterior, nós estamos entregando o serviço para eles, e em troca o país está recebendo dinheiro que está sendo consumido aqui dentro. Então o quê? Isso faz com que o nosso produto interno aqui
cresça. Ou seja, a gente está injetando dinheiro dentro da nossa economia. Então pensa só, você está recebendo ali, trabalhando para a empresa, sei lá, para Microsoft ou para startup XPTO ali nos Estados Unidos. Essa empresa está te pagando em dólar, você faz a entrada desse dinheiro através ali de um banco ou um gateway de pagamento, que ele vai trazer esse dinheiro, vai chegar no final das contas até a tua conta bancária. E aí tu pega esse dinheiro e tu vai no restaurante, você vai no mercado, você vai faz uma viagem aqui no mercado aqui interno, você paga um hobby, um bem de consumo que você gostaria de comprar aqui dentro. Ou seja, você movimentou a economia aqui com um dinheiro que você fez de uma empresa de fora. Então isso é muito bom para o país. Então esse é um dos motivos que a carga tributária hoje, para nós, faturando como empresa, a gente consegue ter essas isenções e também pagar pagar muito menos do que normalmente uma pessoa receberia como pessoa física. Então o que acontece trocando miúdos é o quê? As pessoas hoje em dia, os profissionais de tecnologia, eles registram uma empresa aqui no país, eles recebem um dinheiro através de um banco ou de um gateway de pagamento, e aí você emite notas fiscais através da sua empresa, e dessa forma você consegue capitalizar ali, receber o dinheiro pagando essa faixa de imposto. A gente já conversou sobre bastante assunto, bastante dúvida, e eu acho que a gente está chegando no final aqui do episódio. A gente também precisa fazer outras coisas. Eu vou precisar jantar agora, cara. O Brian provavelmente vai sair para jantar agora, gastar um pouco dos dólares. Se vocês tiverem qualquer dúvida, comentário, sugestão, vocês podem ficar à vontade para mandar DM para mim no LinkedIn ou no Instagram. Então no LinkedIn vai ser Vinícius Dacal, no Instagram é viniciusdacal.remoto, e vocês também podem entrar em contato com o Brian. Brian, qual que é tuas redes aí? Vocês podem me procurar ali no LinkedIn. É o Brian Luiz, é BRAYA2Ns, Luiz com Z. Só mandar uma mensagem lá e vamos se conectar. Qualquer sugestão também de assunto para a gente conversar, pode ficar à vontade para mandar lá para a gente, beleza? Valeu, galera, um abraço. Até o próximo episódio.